Você que me segue por aqui sabe que eu adoro trazer um sistema construtivo diferente, né? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para te mostrar como é o sistema construtivo ICF. Você com certeza já é inscrito no canal, né? Se não for, se inscreve agora e clica no sininho para não perder nada do que a gente traz por aqui. O ICF é um sistema construtivo que utiliza EPS, o isopor, na composição das paredes. Mas ele é diferente da chamada casa de isopor, que é o painel monolítico que eu já mostrei aqui no canal. Eu vou falar também das diferenças entre esses dois sistemas. Eles são parecidos, só que diferentes. ICF significa Insulated Concrete Forms. Como o próprio nome em inglês já diz, eles são formas, tá? Então, nesse sistema, a gente tem formas de isopor. Em geral, a gente está acostumado a ver formas de madeira para encher de concreto. Nesse caso, não. A gente vai ter várias formas de isopor e a gente vai encher essas formas de concreto. Então, essas paredes desse sistema construtivo, elas vão ser de concreto. É uma parede de concreto maciça, só que por fora ela tem uma camada grossinha de isopor, que é justamente as formas. Tem vários fornecedores, vários fabricantes e tem alguns tipos de forma que já vem com a ferragem ligando uma forma na outra e essa ferragem que já vai estruturar esse concreto já vem junto com as formas. E tem também formas só de isopor que você só põe elas e depois arma a ferragem. Dependendo do fabricante, do representante, do vendedor que você for, ele vai ter um tipo de forma diferente e ele vai te explicar como funciona, como é que você tem que fazer, como você tem que construir tudo isso. Basicamente, é uma construção mais leve também, então a gente vai ter uma fundação do tipo radier. Em geral é um radier, tá bom? Eu queria só fazer uma parênteses aqui com relação à fundação. Quando a gente tem terreno em desnível, em aclive, declive, que a gente precisa de um muro de arrimo, é muito difícil a gente conseguir usar um radier. Então se a gente tiver um platô aqui, uma parte da casa aqui, um arrimo e outra parte da casa aqui, por exemplo, quase que certeza que a gente tenha que ter algumas estacas, uma estrutura um pouco mais reforçada para suportar a nossa casa. Então quando você pensar em radier, pensa assim, terreno planinho, radier e uma casa térrea ou um sobrado, um radier aguenta um sobrado dependendo da resistência do solo. Mas dos projetos que a gente tem feito aqui no escritório, pouquíssimos a gente consegue fazer um radier, porque o pessoal tem vindo muito com terreno em aclive, declive, são estruturas um pouco mais complexas, então eu confesso para vocês que radier é coisa rara aqui no escritório. Voltando pro ICF, eu ando confundindo um pouco porque a gente está fazendo compatibilização de projetos e a gente usa arquivo IFC, então eu tô confundindo pra caramba ICF com IFC. Se eu falar em algum momento aqui IFC, vocês me perdoem, é ICF, tá bom? Bom, então, a fundação a gente já vai fazer elas com arranques, né, para se conectar em toda essa estrutura que vai ser concretada dentro das formas de EPS, e aí com a fundação pronta a gente já vem montando essas formas. Vantagens. É um sistema construtivo muito rápido, tá? Porque as formas, elas são uns blocos assim grandes e você vai empilhando mesmo um no outro, montando ali a casa. A hora que chega uma determinada altura, enche tudo de concreto, continua montando, enche de concreto de novo, concreta a laje ou faz a laje da maneira que você quiser. Outra vantagem que é elencada nesse sistema de ICF é o peso da construção, o peso da estrutura. É uma construção mais leve do que a alvenaria. Porém, quero ressaltar aqui que ela não é mais leve do que o steel frame ou wood frame, porque afinal de contas a gente tem uma parede cheia de concreto, mas ela é sim mais leve do que a alvenaria. Então se você comparar uma estrutura e a fundação para a alvenaria, uma estrutura e fundação para o ICF, a fundação do ICF vai ser muito menos robusta, tá? Então você vai ter uma economia em relação à alvenaria. Esse sistema construtivo também gera pouquíssimo resíduo, tá? É uma construção super otimizada, as formas já vão ali meio na medida para cada projeto, para cada construção, então a gente tem um uso bem racional dos recursos. Agora eu vou falar as duas maiores vantagens na minha opinião. Uma delas é o isolamento termoacústico e mais ainda o isolamento térmico, porque o isopor é fantástico para fazer esse tipo de isolamento. Então eu já tinha dito lá na casa de painel monolítico, quem viu o tour que eu fiz lá, eu disse que, nossa, parecia que estava entrando num ambiente com ar-condicionado. Nesse caso também, tá? Porque a gente tem duas camadas
camadas ali de EPS que vão fazer esse isolamento muito bem. Agora, a top 1 das vantagens é que para esse sistema a gente não necessita de uma mão de obra super especializada. Se você tiver uma equipe de obra boa, um pedreiro bom, um mestre de obras bom, com as instruções do fornecedor, do fabricante, eles vão conseguir executar muito bem aquilo lá, tá? Um cara que tenha bastante noção e experiência de obra, aprumar, alinhar a parede, tudo, você não vai ter problema. Agora eu vou falar um pouquinho das desvantagens. A primeira desvantagem que os próprios fornecedores já dizem é que a gente acaba tendo uma parede mais grossa do que em outros sistemas construtivos. Como a gente precisa ter EPS de um lado, EPS do outro para fazer a forma, esse EPS não pode ser muito fininho, porque senão ele abre, ele não aguenta para fazer forma. Então ele tem ali uns 2, 3 centímetros de cada lado e você tem a parede de concreto no meio. Essa parede também não pode ser muito fina, porque senão o concreto não vai ter a estabilidade que ele precisa. Então, em geral, a gente tem a parede ali, ó, de face do isopor interna até externa, 14 a 16 centímetros. E aí, se a gente for considerar ainda reboco do lado de fora, reboco do lado de dentro, a nossa parede pode chegar a ter 20 centímetros ou cerca de 20 centímetros de espessura. Tem como reduzir essa espessura? Tem, se a gente fizer um acabamento ali já mais fino, colando uma cerâmica do lado interno direto na parede e do lado externo, de repente, fazendo um base coat em cima desse EPS, que é como seria o sistema AFES no steel frame. A gente pode fazer um base coat que aí vai ter uma camadinha ali mais fininha. Mas de qualquer maneira a gente já parte com a espessura da parede ali do tamanho da forma, tá? Então tem que ter isso em mente. Se o seu terreno, você não tem problema de espaço, isso não vai ser um problema. Agora, se for muito pequenininho, muito apertadinho, talvez isso seja um problema no seu projeto, na sua obra. Uma outra desvantagem é que, como a gente está falando de paredes de concreto, a gente acaba ficando um pouco limitado em fazer uma reforma, quebrar uma parede, tudo. Mas assim, tudo é possível, né? Nessa vida, no mundo da engenharia, da arquitetura, tudo é possível. Se você quiser tirar uma parede, você vai ter que consultar um engenheiro e ver como fazer aquilo, se precisa de algum reforço estrutural, mas isso acontece em vários outros sistemas construtivos, tá? Não é nada impossível de se fazer. Agora, uma coisa que aqui é diferente do painel monolítico e nesse sistema é uma vantagem, daqui a pouco no final eu vou colocar uma imagem do painel monolítico e uma do ICF para a gente ver a diferença. Lembra que no painel monolítico o EPS fica no meio e por fora a gente tem a camada de argamassa ali, que seria o papel do concreto. Se eu quiser mudar um ponto elétrico de lugar, no painel monolítico eu teria que rasgar essa argamassa, esse concreto e aquela tela, aquela malha de ferro. Aqui no ICF, se eu quiser mudar um ponto de lugar, em geral, ele vai caber dentro da forma, da paredinha da forma. Então eu não vou ter que rasgar concreto, não vou ter que rasgar nada disso. Eu rasgo só o EPS e passo as minhas instalações por ali, tá? Então essa é uma vantagem na hora de uma reforma, de uma pequena reforma. Continuando aqui nas desvantagens, isso é uma coisa muito minha, muito pessoal. Você tem ali EPS e concreto dentro. E você ainda tem que dar um acabamento cimentício por fora. Então você tem concreto, material cimentício dentro, EPS mais material cimentício fora. Eu acho que são muitas etapas para se fazer essa construção. Mas isso é uma coisa muito pessoal minha. Trauma de cimento? Não, mentira, não tenho trauma de cimento. Mas a gente acaba tendo o acabamento por fora sendo outra camada não limpa, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer massa e tal e tudo. Talvez não seja uma desvantagem para você, eu tô elencando aqui uma coisa que eu considero. E agora, tenho certeza absoluta que vocês vão me falar, tá bom, mas e o preço? Porque a gente sempre traz preço das coisas por aqui, né? O que eu tenho de conhecimento do preço do ICF é que ele é mais barato que a alvenaria e mais caro do que o painel monolítico, tá? Então ele tá aqui no meio, a alvenaria e painel monolítico estão aqui e ele tá aqui no meio. Mas eu vou fazer uma live na próxima segunda-feira com um representante de um fabricante das formas de EPS para ICF e aí ele vai contar tudo pra gente. Eu já pedi para ele levar na nossa live as amostras de forma para mostrar como elas são e aí anota todas as dúvidas pra gente perguntar para ele
Então, ó, encontro marcado. Próxima segunda-feira, 7 da noite, a gente vai ter essa live para tirar todas as nossas dúvidas sobre ICF. Então, se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e eu vou, como de costume, abrir uma caixinha lá no Instagram também para tirar as dúvidas desse vídeo, para vocês conversarem comigo sobre isso e a gente conversa por aqui e por lá também, tá bom? Era isso que eu queria trazer aqui hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!